mundo nasce na vida com um certo talento, uma certa propensão para fazer alguma coisa na vida muito bem. Mas são poucos os que têm a sorte de descobrir qual é essa coisa. E por isso que são poucos os felizes e os bem-sucedidos nos seus trabalhos. Eu tive a sorte de servir para que eu servia na vida muito garoto. Eu tive a sorte de aprender a ler com 4 para 5 anos de idade. Comecei a ler muito. Quem começa a ler, começa a ter vontade de escrever. E eu já muito garotinho, assim, com 10, 11 anos de idade, eu queria escrever e queria escrever para todas as mídias, mas não tinha consciência da palavra mídia. Mas eu queria escrever para jornal, para televisão, para revista, para todos os lugares. Por outro lado, eu tinha uma enorme admiração pelo trabalho do meu pai, que era um vendedor. Meu pai vendia pincéis nos depósitos de material de construção, numa empresa chamada Fábrica de Pincéis Tigre. E eu acompanhava o trabalho do meu pai. Então, eu queria escrever, mas também queria vender. E aí, adolescente, assim, com 13 anos de idade, eu percebi que o lugar onde se misturava a ideia de vender com escrever, escrever vendendo, ou vender escrevendo, era a publicidade. Naquele momento, no início da minha adolescência, a publicidade no Brasil estava começando a se profissionalizar muito bem. E eu percebi isso. E eu falei, puxa, eu quero ser um criador de propaganda. Evidentemente que eu devo muito a minha vida aos profissionais da geração anterior, que já tinham profissionalizado a propaganda no Brasil, que estava prontinha para surgir um cara com as minhas ambições. Aí, quando eu estava com 17 anos de idade, eu prestei um monte de vestibulares, eu nunca fui muito bom aluno, mas como eu lia muito, eu entrei em todos. Aí, entrei em todos, me matriculei em 2 faculdades, uma de manhã, outra à noite, mas aí eu arrumei uma namorada mais velha, eu tinha 17 anos, garoto, muito garoto adora arrumar uma mulher mais velha, né? E arrumei uma namorada de 25 anos. Meu pai era um vendedor e eu sabia que meu pai trabalhava com sacrifício para manter aquela vida bacana que eu tinha, que era o quê? O garoto que entra na faculdade ganha um carro. E eu comecei a ficar com vergonha, principalmente por causa da namorada mais velha, de receber mesada. E aí, com 17 para 18 anos, eu resolvi começar a trabalhar. O meu primeiro estágio numa agência de publicidade foi de uma maneira folclórica, que eu já contei muitas vezes. Eu estava indo para a faculdade que eu fazia de manhã, na rua Itambé, aqui em São Paulo, o pneu furou. Eu nunca tive habilidade nenhuma. Para mim, trocar um pneu era uma tragédia. Eu fiquei com preguiça, assim, de trocar o pneu, e olhei em frente, estava escrito HGP Publicidade. Aí eu falei, não vou trocar o pneu, não, vou pedir um estágio. Aí eu atravessei a rua e eu vi um cara entrando, vi mais um entrando, eu não sabia a linguagem das agências, não sabia que existia o diretor de criação, o presidente, o vice-presidente, então eu perguntei, eu falei, olha, eu queria falar com o dono. E o cara que estava entrando era o dono, ele falou, sou eu, o que você queria? Eu falei, olha, é o seguinte, o meu pneu furou aqui em frente, e eu resolvi pedir um estágio para o senhor. E se eu fosse o senhor, me dava essa oportunidade, porque eu vou ser muito bom nisso. E o meu pneu não costuma furar na mesma rua 2 vezes. Aí o cara gostou do que eu falei, né? E me deu o estágio. E assim que tudo começou. Aí, obviamente, eu comecei a trabalhar desesperadamente. E o melhor estagiário do mundo, normalmente, é o estagiário chato, que quer saber tudo, que pergunta tudo, que se interessa. Eu era assim, eu larguei a faculdade já que eu fazia de manhã, não ia mais na que eu fazia de noite, ficava 16 horas dentro da agência, alucinado para aprender. Aí aconteceu uma coisa maluca, porque um mês depois eu fui contratado. Me deram um salário, virei um redator. E 3 meses depois, com 4 para 5 meses de profissão, eu escrevi o meu primeiro comercial de televisão. Antes eu só escrevia uns anúncios e tal. E aí o meu primeiro comercial de televisão era um comercial para
para as louças e torneiras Deca, que são meus clientes até hoje na W Macan, ele era um bom comercial. Mas eu não tinha consciência disso. Mas os donos da agência que eu trabalhava inscreveram esse festival no Festival de Cinema de Cannes, que na época acontecia um ano em Cannes e um ano em Veneza. E o meu filme ganhou um Leão de Bronze, coisa que o Brasil nunca ganhava. E eu fiquei numa dúvida terrível de quem tinha errado, eu ou o júri. Você faz o primeiro filme, você não está sabendo nada. Mas isso marcou a minha coisa do prazer pela profissão e por ter sempre uma atitude criativa mais atrevida, né? Eu comecei a perceber naquela época já que não existia a coisa mais atrevida ou menos atrevida. Existia aquilo que era adequado e aquilo que não era adequado. Isso valia nos anos 70, quando eu comecei, e vale até hoje no negócio da comunicação. Vou contar a história. Se as moças presentes aqui na plateia prometerem que não me batem, eu conto uma história de linguagem adequada, mas machista. Pode? Vocês não vão me bater, prometem? Bom, a linguagem é adequada, mas é muito machista. Vocês prometeram não me bater. Há 3 anos atrás, um amigo meu que na Inglaterra faz a publicidade do Porsche, fez uma campanha muito boa. O Porsche Carrera, como todos nós aqui sabemos, é o sonho da maior parte dos homens. Portanto, o público dele é eminentemente masculino. Foi feita uma campanha para esse produto, vocês não vão me bater, né? Que era um monólogo, provando o porquê. Um cara bom de monólogo, na televisão, no cinema, provando por que Porsche é melhor que mulher, que, diga-se de passagem, é excelente. O monólogo, para provar do porquê Porsche é melhor que mulher, que, diga-se de passagem, é excelente, é uma estrutura, assim, quase de um teorema, é uma demonstração. E prova por que Porsche é melhor que mulher, que, diga-se de passagem, é excelente. A primeira demonstração é uma demonstração até simples. Que é o seguinte, o sujeito tem um Porsche. Ele está muito feliz que ele tem um Porsche. E ele resolve comprar mais um Porsche. O Porsche que ele tem não fica aborrecido. Certo? Já o cara tem uma mulher, que, diga-se de passagem, é excelente. Como é excelente, ele resolve ter mais uma mulher. Vai ter um problema com a mulher que ele já tem. Então, vocês veem aí a primeira demonstração da superioridade do Porsche em relação à mulher, que, diga-se de passagem, é excelente. A segunda demonstração é mais dramática. O sujeito tem um Porsche e resolve que não quer ter mais aquele Porsche. Raramente acontece. Normalmente, o cara que tem Porsche quer ter Porsche para sempre. Mas ele resolve, não quero mais. Ele vende o Porsche e ganha um dinheiro. Já. O cara tem uma mulher e resolve que não quer mais ter aquela mulher. Isso acontece com mais frequência, infelizmente. Ele pede o dinheiro, tivemos uma declaração sincera aqui disso. Mas a terceira prova da superioridade do Porsche em relação à mulher é a mais dramática. E em relação à mulher, que é excelente. Quantos caras que vocês conhecem que têm Porsche? Pouquíssimos. Quantos vocês conhecem que tem mulher? Monte, todo mundo. No entanto, todos que têm Porsche conseguem ter mulher, e nem todos que têm mulher conseguem ter Porsche. Bom, o pessoal fez isso, né? O pessoal fez isso, mas não é ninguém bobo, né? Foi feito para o público masculino. Mas, mesmo assim, por que vamos ficar de mal com a mulherada?
Então, paralelamente a isso, nas revistas femininas mais bonitas, eles colocaram um anúncio do Porsche Cabriolet, o conversível, com uma mulher linda dirigindo o carro, os cabelos esvoaçantes, e o título do anúncio era um homem interessante, inteligente, te dá de presente um secador de cabelos como esse. Bom, continuando, eu estava lá no meu começo, e muito favorecido pelo período da publicidade brasileira, dos primeiros prêmios, eu fui ficando famoso, conhecido, menino prodígio, isso e aquilo, e fui convidado para trabalhar numa agência maravilhosa, logo antes de eu completar 1 ano de propaganda, a DPZ. A DPZ foi a grande escola da propaganda brasileira, e eu cheguei lá muito garotinho, e logo me transformei numa estrela da agência, muito bem tratado pelos donos. A DPZ sempre me tratou sensacionalmente, e eu fiquei durante 14 anos na DPZ. E isso é uma dica que eu dou para vocês, eu não tenho dúvida de que você ficar muito tempo na mesma empresa, se ela for boa, antes de abrir o teu negócio é muito bom, porque você só vai aprender. Aí acontecia uma coisa, porque quando eu estava assim com uns 9 anos de DPZ, todo mundo me dizia, mas, puxa vida, você é tão bom, você é o melhor, você é aquilo, por que você não abre você mesmo a tua agência? E, no entanto, eu não me sentia pronto ainda. Até que, aos 14 anos de DPZ, eu percebi que eu já tinha feito tudo que se podia fazer lá. E que eu tinha umas ideias novas e que elas só seriam bem implantadas se eu fizesse um negócio novo. Mas eu tinha um problema, eu era a estrela da agência, a DPZ era a melhor agência do Brasil, uma das melhores do mundo, eu era extremamente bem tratado, o salário mais alto. Quando você tem todas essas coisas, fora o respeito, você tem um monte de seguranças que não te dão a coragem de fazer o próprio negócio. E é curioso que eu aprendi depois que, numa situação como eu tinha, fazer o próprio negócio, no fundo, era fácil. Era como se eu estivesse em cima de uma grande montanha e tivesse que atravessar para outra. Mas a outra montanha estivesse a 30 centímetros dos meus pés, era só esticar a perna e passar. Mas, no momento desses, você não vê isso. Você só vê o penhasco, você só vê o buraco. Mas eu decidi. Naquele momento, eu decidi que eu tinha que fazer algo de muito diferente. Eu já tinha ganho muitos prêmios, já era conhecido no mundo inteiro e tal. E eu imaginei, eu falei, puxa vida, eu vou sair da DPZ que é tão boa, só vale a pena se eu fizer um formato de negócio muito diferente. Naquela época, era muito comum as empresas multinacionais comprarem as nacionais. E ponto. Eu falei, mas... E a DPZ era nacional, inclusive. Eu pensei, puxa vida, o que nunca aconteceu é um profissional brasileiro se associar a uma empresa internacional. Nunca tinha acontecido a associação de uma pessoa física, que era eu, com uma pessoa jurídica. E aí eu procurei um pessoal de uma agência europeia muito boa, chamada GGK, e eu propus para eles, eu falei, vocês querem fazer uma coisa mágica no Brasil? A gente faz uma agência que junta o meu nome, pessoa física, o W, meu, de Washington, com a empresa de vocês, GGK. E assim foi feito o primeiro casamento da propaganda mundial de uma pessoa física com a jurídica, que foi feita a WGGK. Aí aconteceu uma coisa, isso foi em 86. A WGGK foi um sucesso muito grande, mas eles tinham poucos clientes que operavam aqui no Brasil, por serem europeus. Então, o crescimento da WGGK era todo fruto do conhecimento meu e do pessoal W. Clientes como Bombril, como Valizé, como muitos outros que já estavam na minha vida desde os anos 70. Aí, 2 anos depois de feito o negócio, eu falei, puxa vida, está muito bom para os meus sócios, mas eles não são sócios para eu desenvolver o negócio.
Então, era melhor que profissionais locais meus virassem os sócios. E aí fui conversar com meus sócios estrangeiros, comprei a parte deles, coloquei 2 dos melhores meus como meus sócios e fundei, em 88, o que foi a ser a W Brasil. O porquê W Brasil? Exatamente porque, naquele momento, o Brasil estava saindo da ditadura política e, há pouco tempo, e os símbolos brasileiros, na minha opinião, estavam um pouco valorizados. Eu falei, vou fazer uma agência que assuma as cores do Brasil, o nome do Brasil e assim por diante. Coisa tão maravilhosa que, em 1990, de livre e espontânea vontade, o meu querido amigo Jorge Ben fez a canção W Brasil em homenagem ao talento da agência. E assim foi indo a minha vida, sempre buscando de me cercar de profissionais muito bons e tendo um truque que também eu recomendo a todos vocês, se vocês forem empreender. A minha vida inteira, enquanto eu fui empregado, eu sempre me comportei como dono, assumindo as responsabilidades de um dono, os riscos de um dono, tudo. No dia que eu montei a minha primeira agência, que foi a WGGK, que eu virei dono, eu passei a me comportar como empregado, com a humildade do profissional que está aprendendo, com a delicadeza de quem ainda quer quase paparicar alguém, assim por diante. Isso tem sido muito bom, muito útil na minha vida. E assim foi sendo, foi acontecendo. E aí, resumindo para vocês, no ano de 2009, vocês imaginam, eu comecei muito jovem nesse negócio, né? Eu já fui menino prodígio da propaganda, vou terminar velhinho retardado, no ritmo que está. Mas, depois de terem feito muitas coisas na vida, eu comecei em 2004, eu fui pai de um casal de gêmeos, e eu falei para minha mulher, olha, teoricamente eu já fiz tudo nessa profissão, mas eu preciso fazer muitas mágicas novas para não ficar contando histórias do passado para essas crianças. E aí, em 2008, 2009, eu que já tinha recebido todas as propostas do mundo para vender a W, desde a época que eu tinha os sócios suíços até a W Brasil, com sócios brasileiros, e nunca tinha aceitado, eu tive uma ideia, eu falei, era legal agora para imortalizar a marca W e para eu ter acesso a outros clientes internacionais, eu ter uma sociedade com um grupo internacional. Mas eu não quero vender, não quero ter sócios que virem patrões. Aí pensei e falei assim, de todo mundo que já tentou comprar a W, quem mais precisaria da W? E cheguei na Macan, por quê? A Macan era mais tradicional, agência brasileira, muito sólida, com uma reputação fantástica, mas precisando de uma cor brasileira, local, do charme criativo da W. Aí eu estava em Nova York, fui jantar com uns amigos meus da Macan, falei, olha, eu tenho uma ideia espetacular, mas vocês não teriam coragem de fazer. Falei, o que é? Eu falei, a gente pode fundir a W com a Macan. E eu não quero dinheiro, eu quero fazer uma fusão, pura e simplesmente. Tocando tudo por igual. Só que tem que botar W Macan, o W na frente do nome de vocês. A Macan, naquele ano, estava prestes a fazer 75 anos de Brasil. Imagina a loucura que era fazer isso. Mas começou a se desenrolar, acabamos fazendo, e fizemos a fusão no dia 1º de maio de 2010. Eu elegi o 1º de maio exatamente por ser dia do trabalho, por causa dessa simbologia. Apesar de que nesse dia a gente, na verdade, fez uma feijoada em São Paulo e no Rio, eu fui nas duas, para o pessoal do nosso escritório. De lá para cá, a W Macan, nesses 4 anos e pouco, tem cumprido tudo que a gente se propôs por manter uma ideologia que é a ideologia inicial. Então, a gente continua trabalhando só para a iniciativa privada, a gente não faz campanhas
de candidatos políticos, eu nunca fiz na minha vida, nem de empresas do governo, por coerência. Na iniciativa privada, a gente é perfeccionista, a gente já deve terminar este ano como o terceiro faturamento do Brasil, o que é muito para quem só faz iniciativa privada. Somos a primeira do Rio de Janeiro, uma das maiores no digital, mas o melhor disso é que a gente tem gente muito feliz. A minha filosofia na empresa é que todo mundo tenha consciência de que é melhor ser coautor de muita coisa importante do que autor solitário de algo medíocre. Eu bato muito na regra de que a empresa tem que estar excitada, que é melhor trabalhar sob tesão do que sob tensão. E por isso mesmo nossos resultados são maravilhosos, são sensacionais. Nos meus sócios norte-americanos, a gente é considerado a melhor agência do mundo. E bem possivelmente por isso até o pessoal do Clio resolveu que é um prêmio para velhinhos, mas eu sou o mais novo que já ganhou até hoje, é um conselho. Me fazer essa homenagem. Para terminar, uma outra coisa que eu posso dizer para vocês como um palpite, não é nenhum conselho, procurem sempre fazer empresas que sejam simples. Na W Brasil, com os meus sócios, a gente tinha uma tese que eu procuro manter ao máximo, que é o seguinte, por exemplo, tudo aquilo que não dá para a gente resolver em pé é porque não deve ser feito. Se tiver que fazer muita reunião para fazer, não faça porque não vai dar certo. Boa parte das reuniões, inclusive, servem única e exclusivamente para marcar uma próxima reunião. Então, aprender a pensar simples, a ser afetivo. É que nem e-mails com milhares de pessoas copiadas, é porque ninguém vai resolver nada. Outra coisa, de vez em quando alguém tem que decidir. Os ingleses dizem uma coisa muito boa. Eles dizem que o camelo foi um cavalo construído por um comitê. Reuniu-se um comitê para fazer um cavalo, mas tinha tanta gente dando palpite que saiu um camelo. E a última coisa do conceito de simples. É muito fácil perceber por que pensar simples é melhor. Se as pessoas não querem complicações na vida, é claro que elas não querem complicações nos negócios ou nas mensagens que recebem. A respeito disso, vou contar uma última historinha para finalizar. Vamos imaginar que são agora, pode ser 7 horas, um pouquinho mais agora, mas 7 horas e 30 minutos na cidade de Nova York, para onde a Flytour leva brilhantemente seus passageiros, vai inclusive me levar para a festa do Clio. E aí, são 7h30, estamos no bar do Hotel Sun Ridges, um dos elegantes hotéis da cidade, o Old King Cole, tido como o melhor bar de Nova York, e entra um homem com um terno impecável, mais ou menos 50 anos de idade, cabelos grisalhos azulados, cara de bilionário, encosta no balcão e pede um dry martini. Ele toda noite faz isso. Passa 2 minutos, entra uma mulher linda, um tailleur da Jill Sanders, ela tem aproximadamente uns 35 anos, chique, bem vestida, cara de presidenta da Louis Vuitton. Ela encosta no mesmo balcão, quase do lado dele no bar, e pede também um dry martini. Eles nunca se viram antes. Ele olha para ela e diz, quer dormir comigo? Ela diz, na minha casa ou na sua? Ele fala, se é para começar a discutir, eu não quero mais. Bom, gente, obrigado aí pela atenção. E dentro da tese que estamos apenas começando, eu quero desejar a todos vocês que vivam mais de 100 anos e que o último anúncio que vocês leiam seja um que eu tenha acabado de escrever. Obrigado.